Membros queridos de um reality show popular faleceram tragicamente. Lembra de Pawn Stars? Uma das séries de TV mais populares que mudou o enredo ou até mesmo remodelou a maneira como você vê reality shows. Você já se perguntou o que aconteceu com aqueles atores que se aposentaram e nunca mais voltaram às telas? Não pense mais. Prepare-se e descubra os mistérios que cercam o elenco de Pawn Stars que vão te deixar sem fôlego. Richard Vello. Richard Harrison, conhecido como Velho, é um dos membros mais queridos do Pawn Stars. Tem um rosto severo e uma voz calma. Richard simplesmente dá os conselhos certos para fazer as coisas funcionarem. No início, ele trabalhou duro para desenvolver o negócio da família e queria que a loja fosse forte e honesta com os clientes. Quer os aconselhasse ou dissesse não, ele realmente queria ajudá-los. Em 2018, Richard faleceu aos 77 anos. A notícia foi de partir o coração dos fãs. Mas mesmo após sua morte, a loja continuou funcionando e o show continuou, mas algo estava completamente diferente. E quando o público começou a assistir seus episódios antigos novamente hoje, Mark Hall. Patton é um historiador com uma espessa barba, branca, óculos vermelhos e uma voz sábia. Os fãs costumam chamá-lo de Barba da Sabedoria. Em Pawn Stars, sempre que alguém traz um documento antigo ou uma antiguidade com uma longa história, Rick imediatamente chama Mark. Mark é mais do que apenas um convidado no programa. Ele é um verdadeiro especialista em museus. Ele administra museus em Las Vegas e sabe mais sobre história do que a maioria das pessoas ao seu redor. Ele dá importância às coisas antigas. Mark não é engraçado nem pomposo. Em vez disso, ele simplesmente adorava compartilhar informações sobre essas antiguidades. Seja uma carta da Guerra Civil ou um livro antigo, raro ele tratava cada uma delas como se tivesse uma história própria. Mas a participação de Mark no programa terminou de uma forma muito inesperada. Em 2024, Mark Hall. Patton faleceu em decorrência de um derrame. Muitos fãs e colecionadores em todo o país compartilharam suas memórias. Após sua morte, o Museu de Las Vegas o homenageou por suas contribuições. Os fãs ainda se lembram dele transformando um pedaço de papel velho em uma aula de história. Mas toda vez que alguém tira um livro, empoeirado da prateleira ou encontra uma carta escrita à mão em uma caixa, é hora de ligar para Mark para saber mais sobre o assunto. Corey Harrison, também conhecido como Big Hoss, trouxe uma energia jovem para a loja. Ele cresceu em uma loja de penhores acompanhando o dia a dia. Para a maioria dos fãs, ele sempre discutia com o pai, mas na verdade ele era uma boa pessoa. No mesmo ano ele se divorciou e passou a cuidar de si mesmo. Continuou trabalhando na loja, mas a pessoa antes alegre e gentil havia mudado devido à dor. Olivia Black se juntou. Estrelas de Peão. Durante a 5ª temporada, Olivia chamou a atenção de todos desde o momento em que apareceu, com seus cabelos negros, sorriso radiante e atitude confiante. Olivia trouxe uma nova energia para a loja de penhores Gold Silver lá. Trabalhou atrás do balcão ajudando clientes, aprendendo o básico e adicionando um toque moderno à atmosfera tradicional da série. Ela era ambiciosa e genuinamente animada por fazer parte de Estrelas de Peão. Para ela não era apenas um trabalho na TV, era uma chance de construir uma carreira no ramo de penhores e provar seu valor em um ambiente dominado por homens. Os fãs gostaram dela imediatamente. Ela era identificável, engraçada e trabalhadora. Ela representava a próxima geração do mundo dos penhores inteligente, ousada e destemida em assumir riscos. Mas logo depois que ela entrou, surgiram notícias sobre sua carreira de modelo no passado. Não era segredo que ela havia trabalhado como modelo, alternativa antes de entrar para o programa, mas isso não condizia com a imagem conservadora que os produtores queriam manter. Não muito tempo. Depois, a temporada de Olivia em Estrelas de Peão chegou a um fim abrupto. Sua saída chocou os fãs, especialmente porque ela vinha se saindo muito bem e trouxe uma presença renovadora ao time. Olivia expressou sua decepção, mas não deixou que isso a impedisse.
Em vez de desaparecer da vida pública, ela abraçou sua individualidade. Continuou. Sua carreira de modelo investiu em seus próprios projetos criativos e construiu uma forte base de fãs online. Sua história se tornou uma história de resiliência. Um lembrete de que, às vezes, ser diferente significa trilhar seu próprio caminho mesmo que ele não se encaixe perfeitamente nas expectativas dos outros. Seu tempo em Estrelas de Peão pode ter sido breve, mas causou impacto. Ela provou que a autenticidade importa e que mesmo em um mundo repleto de antiguidades e artefatos novas, histórias ainda podem ser escritas. Olivia se tornou parte de Estrelas de Peão História não apenas por seu tempo na tela, mas pelo que sua história representa. Força, individualidade e coragem para seguir em frente quando a vida toma um rumo inesperado. E, como acontece com todas as pessoas que passaram pelas portas da Gold Silver Pawn Shop, Olivia deixou algo para trás. Um lembrete de que Estrelas de Peão não é apenas uma série sobre coisas antigas. É uma série sobre pessoas, seus sonhos, suas lutas e os tesouros que carregam dentro de si. Então, qual Estrelas de Peão, qual membro é o seu favorito? Conte para a gente nos comentários abaixo. E se você gostou desta história, não esqueça de curtir e se inscrever. Clique no próximo vídeo na sua tela para descobrir outro capítulo inédito do mundo de Estrelas de Peão. Quando as pessoas pensam em Pawn Stars, um nome sempre traz um sorriso. Chum-Li, nascido Austin Lee. Russell. Chum-Li começou a trabalhar na loja de penhores muito antes de ela se tornar um fenômeno televisivo. Ele era amigo de infância de Corey Harrison e desde o início era o alívio cômico. O cara alegre e adorável que fazia todo mundo rir. O que tornava Chum-Li especial era sua honestidade. Ele nunca fingia saber de tudo. Fazia perguntas, fazia comentários engraçados e representava o público. A pessoa comum que era tão curiosa quanto os telespectadores em casa. Sua natureza, descontraída, e seu humor ágil equilibravam perfeitamente a seriedade de Rick e a competitividade de Corey. Mas a fama muitas vezes traz consigo desafios. Em 2016, o mundo de Chum-Li virou de cabeça para baixo quando ele foi preso após a polícia encontrar substâncias ilegais e armas de fogo em sua casa. A notícia chocou a todos. Por um tempo, parecia que sua carreira e reputação estavam acabadas. Os fãs que cresceram assistindo a ele ficaram decepcionados e com o coração partido. Chum-Li encarou seus erros de frente. Em vez de se esconder, ele escolheu mudar. Começou a se concentrar na saúde, a se exercitar regularmente e mudou completamente seu estilo de vida. Com o tempo, perdeu mais de 45 quilos e se tornou um exemplo de determinação e crescimento pessoal. Sua transformação não foi apenas física, foi emocional e espiritual. Por fim, ele retornou a Pawn Stars mais humilde e mais forte. Seu senso de humor permaneceu o mesmo, mas havia uma nova maturidade em sua postura. Os fãs o receberam calorosamente de volta, vendo-o não como o cara bobo que errou, mas como alguém que aprendeu e cresceu com o passado. Fora do programa, Chum-Li abriu sua própria loja de doces em Las Vegas, a Chum-Li's Candy on the Boulevard. A loja se tornou um lugar onde os fãs podiam conhecê-lo, tirar fotos e dar boas risadas. A loja reflete quem ele realmente é, alegre, amigável e cheio de vida. A história de Chum-Li é uma história de redenção. Ele caiu, mas se levantou. Cometeu erros, mas assumiu a responsabilidade e os usou para construir um futuro melhor. Brett Mailey. Às vezes conhecido como Brett Mailey, é um artista pert de Estrelas de Peão. Sua presença sempre trazia uma sensação de equilíbrio e calma à exposição. Brett trabalha em uma galeria de arte cercado por pinturas, esculturas e energia criativa. Mas o que o diferencia não é apenas sua expertise, mas sua perspectiva. Quando alguém entra na loja com uma pintura antiga, a maioria das pessoas pergunta imediatamente: quanto vale?
Mas quando Brett olha para ela, percebe-se que ele está vendo algo completamente diferente. Ele vê a história, a emoção por trás de cada pincelada, a intenção do artista, o sentimento que a obra de arte tenta expressar. É isso que o torna especial. Ele não vê a arte apenas como um produto. Ele a vê como uma conversa entre o criador e o espectador. Toda vez que Brett aparecia no programa, ele explicava as coisas de uma forma que tornava a arte acessível. Ele lembrava a todos que a arte não é só para museus ou milionários, mas sim para todos que escolhem olhar um pouco mais de perto. Veja uma pintura a óleo esquecida ou uma assinatura famosa. Brett conseguia encontrar beleza e significado em ambos. Com o passar das temporadas, porém, suas aparições se tornaram menos frequentes. Os fãs notaram sua personalidade de fala mansa e comportamento calmo tornaram-se uma presença reconfortante em uma exposição frequentemente repleta de piadas e negócios apressados. Muitos espectadores se perguntavam para onde ele tinha ido e por que havia parado de aparecer. Alguns acreditavam que ele queria se concentrar mais em seu próprio trabalho na galeria, ajudando artistas e colecionadores reais a entender o valor emocional por trás das obras de arte. Brett trouxe algo único para estrelas de peão ou Vocêd. Reflexão. Ele desacelerou as coisas, fez as pessoas pensarem e nos lembrou que nem todo tesouro é medido em dinheiro. Suas explicações eram gentis, seus insights profundos e sua paixão pela arte sincera. Embora sua despedida não tenha sido dramática, sua ausência foi sentida. Para muitos fãs, os episódios de Brett foram os que os inspiraram. Não pelos preços, mas pela forma como ele via o mundo. No fim das contas, Brett Malley não era apenas um especialista. Em arte, ele era um professor. Ele nos ensinou a parar, a sentir e a apreciar a beleza em sua forma mais pura. Rebecca Romney é a especialista em livros raros do programa, e para muitos fãs ela se tornou mais do que apenas uma convidada. Recorrente, ela era um símbolo de conhecimento, curiosidade e inteligência calma, dentro do caos animado de estrelas de peão. Todo sempre que alguém trazia uma Bíblia, antiga uma primeira edição frágil ou um romance antigo e misterioso, cheio de inscrições estranhas, os olhos de Rick brilhavam porque isso significava uma coisa. Rebecca estava chegando. Ela entrava na loja com sua presença serena, um sorriso discreto, e a confiança de quem realmente ama histórias escondidas em tinta e papel. Ela tinha a habilidade única de fazer até o livro mais antigo e empoeirado parecer vivo novamente. Quando Rebecca começou a explicar, não se tratava apenas de informação, mas de narrativa. Quase dava para ver a história se desenrolando em suas palavras. Para ela, cada livro era um portal para outro mundo, um pedaço preservado da alma de alguém, esperando para ser redescoberto. O que os fãs mais admiravam era a maneira como ela tornava coisas complexas acessíveis. Ela conseguia transformar um manuscrito centenário em uma história fascinante sobre pessoas, cultura e emoções. Sua inteligência calma contrastava lindamente com a energia rude e bem-humorada da autora loja de penhores. Por um momento as câmeras, as pechinchas, as piadas, tudo desapareceu e o público foi levado para o mundo tranquilo dos livros antigos onde as histórias nunca morrem. Mas depois de algumas temporadas, suas aparições foram se tornando menos frequentes. Os espectadores começaram a perguntar: onde está Rebecca? Eventualmente, ela decidiu deixar o programa para se concentrar em sua própria carreira trabalhando com livros raros e administrando seus próprios projetos literários. Seu tempo em Estrelas de Peão não foi longo, mas foi memorável. Rebecca mostrou aos espectadores que o conhecimento tem valor real, não apenas em termos de dinheiro, mas também na forma como molda nossa compreensão do mundo. Ela fez a leitura parecer uma caça ao tesouro, onde cada página esconde uma história que vale a pena descobrir. Mesmo depois de partir, sua influência permaneceu. Ela lembrou a todos que assistiam que as coisas mais preciosas da vida nem sempre são ouro, prata ou joias.
Às vezes são as páginas frágeis de um livro carregando histórias humanas através dos séculos, e foi isso que tornou Rebecca Romney inesquecível. Ela não apenas avaliava livros, ela fez as pessoas cuidado sobre eles. Steve Grad é um especialista em assinaturas conhecido por seu olhar aguçado e precisão incomparável. Ele consegue identificar se uma assinatura é real ou falsa apenas observando os mínimos detalhes, desde o ângulo de um traço até a pressão de uma caneta. Em Pawn Stars, ele se tornou uma figura de confiança protegendo a loja de golpes dispendiosos e educando os espectadores sobre as verdades ocultas por trás dos autógrafos. Suas explicações calmas e profissionalismo constante tornavam cada cena em que ele aparecia mais interessante. Com o tempo, suas aparições no programa diminuíram, e por fim ele parou de aparecer supostamente devido a desentendimentos nos bastidores. Os fãs notaram sua ausência imediatamente, percebendo o quanto de conhecimento e integridade ele trazia a cada episódio. Mesmo após deixar Pawn Stars, Steve continuou seu trabalho na Beckett Authentication Services, participando de eventos e verificando assinaturas para colecionadores no mundo todo. Até hoje, ele continua sendo um especialista, respeitado, provando que até mesmo uma pequena assinatura pode conter uma história poderosa. Quando algo velho, enferrujado e esquecido precisa ser trazido de volta à vida, há apenas um homem para quem Pawn Stars pede ajuda. Rick Dale, conhecido carinhosamente como o Restaurador Rick, se tornou um dos especialistas mais admirados da série, o artesão que conseguia fazer o impossível parecer fácil. Rick é dono de uma loja chamada Rick's Restorations, uma oficina que parece um museu de história americana. Bombas de gasolina, jukeboxes, máquinas de Coca-Cola caça-níqueis, tudo o que o tempo desgastou. Rick consegue restaurar. Suas mãos dão vida nova ao metal, à madeira e à tinta. O que o diferencia não é apenas sua habilidade, mas seu coração. Ele não apenas conserta objetos, ele restaura memórias. Sempre que a loja de penhores precisava de ajuda, Rick parava seu caminhão, carregava o item com cuidado e prometia devolvê-lo como novo. E sempre cumpria a promessa. Vê-lo trabalhar era como assistir a um artista pintando. Os fãs admiravam sua paciência, sua paixão e sua crença de que tudo que é antigo merece uma nova chance. A esposa e os filhos de Rick frequentemente trabalhavam ao seu lado, tornando a Rick's Restorations um verdadeiro negócio familiar. A oficina não era apenas um local de trabalho, era um lar repleto de risadas, trabalho em equipe e artesanato. Seu amor pelo trabalho logo lhe rendeu sua própria série de televisão, American Restoration, que permitiu aos espectadores conhecer ainda mais seu talento e criatividade. Durante anos, os fãs acompanharam sua jornada enquanto ele transformava antiguidades em tesouros atemporais. Mas um dia, Rick desapareceu da televisão. Seu programa acabou, suas aparições em Pawn Stars foram interrompidas, e os fãs ficaram se perguntando o que havia acontecido. Muitos sentiam falta do carinho e da arte que ele trazia a cada episódio. Na verdade, Rick nunca parou de fazer o que amava. Continuou restaurando peças antigas em sua loja em Las Vegas, discretamente e com alegria longe. 2 holofotes. Sem as câmeras, voltou a ser o artesão de sempre trabalhando. Para aqueles que compartilhavam seu apreço pela história e pela autenticidade, a história de Rick Dale é um lembrete de que a restauração não se resume apenas aos objetos que salvamos, mas à dedicação e à alma que colocamos em salvá-los. Ele ensinou a milhões de pessoas que a história vale a pena ser preservada e que a beleza pode existir mesmo em coisas que parecem quebradas e irreparáveis. Desde o primeiro episódio, a personalidade de Rick ditou o ritmo da série. Ele é perspicaz, sempre pronto para um comentário inteligente e nunca tem medo de desafiar qualquer um que entre pela porta. Seja alguém trazendo uma espada da guerra revolucionária, uma carta escrita à mão por um presidente ou uma guitarra autografada por Elvis Presley. Rick sabe como transformar esse item em uma história que vale a pena ouvir.
Seu conhecimento, humor e ceticismo fazem de cada negócio um momento de tensão e aprendizado. Para muitos fãs, Rick se tornou a cola que mantinha tudo unido. Ele conseguia administrar a loja, lidar com vendedores traiçoeiros e lidar com desentendimentos familiares, tudo isso enquanto mantinha o negócio funcionando sem problemas. Mas mesmo para um homem tão sereno como Rick, a vida pode tomar rumos difíceis. Após a morte de seu pai, Richard Harrison, em 2018, Rick enfrentou um dos momentos mais difíceis de sua vida. Perder o pai foi mais do que apenas perder um dos pais. Foi perder um mentor, um parceiro e um amigo. Pouco depois, a família enfrentou mais desafios pessoais. A mãe de Rick entrou com uma ação judicial contra ele referente ao fundo e aos bens da família. De repente, a imagem unida da família Harrison passou a ser alvo de escrutínio público. Foi um lembrete de que, mesmo por trás da fama televisiva e do sucesso empresarial, existem emoções reais, sofrimento e relacionamentos complexos. Mas Rick sempre foi resiliente. Ele continuou a administrar a loja de penhores, manteve o espetáculo em andamento e lembrou a todos por que Pawn Stars se tornou um sucesso global. Sua força reside não apenas em seu conhecimento de antiguidades, mas também em sua capacidade de se adaptar, sobreviver e seguir em frente. Rick transformou sua dor em motivação, provando que o legado familiar não se resume apenas à herança, mas sim à perseverança. A história de Rick Harrison mostra que o sucesso vem com sacrifícios e que o valor da história não reside apenas em objetos antigos, mas também nas lições que aprendemos com eles. Por meio de risos, perdas e trabalho árduo, Rick continua a lembrar aos espectadores que conhecimento é poder e que o passado sempre tem algo a nos ensinar.